Pulando a cerca. Hoje, dia 22 de março de 2013. Programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem tem censura. É como a vida. Olha só, o apresentador desse programa, eu, Daniel Suturianci, médico, tive AVC, acidente vascular cerebral, que continua matando muita gente nesse país. Mas estamos no ar. Bom, vamos começar com duas notícias que envergonham esse país. A primeira, o nosso convidado de sempre, o doutor Modesto da Silveira, advogado, ia participar hoje do programa. Não vai participar porque me ligou dizendo o seguinte: Daniel, eu vou à aldeia Maracanã. A aldeia Maracanã está sendo invadida pela polícia. E os índios que lá estão tentaram fazer um acordo com o secretário de Direitos Humanos do Estado. Ora, e hoje a polícia queria invadir. Estava a imprensa do Brasil, do mundo, vendo este triste espetáculo mais uma vez. O governador do estado vendeu essa área por um empresário que todo mundo conhece para fazer um shopping. Então, é uma terrível vergonha. O doutor Modesto da Silveira, com duas advogadas da OAB, vai tentar harmonizar essa situação. A aldeia Maracanã foi destruída, cortada a água, a luz, agora a polícia invadir e acabar com tudo. Esse capitalismo selvagem que destrói esse país. E a segunda notícia trágica é igual à tragédia, é a questão antiga do Morro do Bumba, aqui em Niterói. A tragédia matou muita gente naquela época da chuva. Os que sobreviveram ficaram na brigada do Exército e estão construindo prédio para abrigar. Só que o prédio é em cima, numa terra que está desmoronando. Tem que destruir um pedaço dos prédios. Que mais uma vergonha nesse país. É o capitalismo selvagem que destrói a população desse país. Mas a população desse país, apesar da grande tragédia, continua pulando a cerca. É o que eu tinha a dizer, lamentavelmente. Mas vamos convidar agora o nosso célebre convidado, simpaticíssimo, cultíssimo, inteligentíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo, né? E cultíssimo, o engenheiro Arnaldo Morter, que fez um livro fantástico. Eu coloquei da tragédia, vamos colocar agora a beleza da cultura, da arte nesse país. Arnaldo, vem pular a cerca. Isso, pulou. Obrigado por você me permitir pular a cerca. Calma, sempre é bom pular a cerca.
Pular a cerca é por cima, por baixo, pelo meio. É bom que a gente vê o outro lado. E o outro lado é menor que esse aqui que a gente falou da tragédia. Bom, o Arnaldo, vou dar o coisa. O Zécio, isso. Aqui, mais perto. Opa! Mais perto. Ele fez esse fantástico livro, lançou há pouco tempo, a história da colapso da civilização. Bom, Arnaldo, fez xixi, tá tranquilo? Fez xixi. Perfeito. Hoje eu vi você fazendo xixi. Não viu, não. Ouvi. Arnaldo, hoje você vai colocar, com Pulando a Cerca, não tem pauta, não tem assessora, nem tem roteiro, é própria avisa, colocar com teu sentimento, com as suas palavras, uma aula, uma aula professoral, uma aula que você pensa, que você percebe da Idade Média e do Renascimento, já que o programa anterior foi Antiguidade. O seguinte, depois da Semana Santa, dia 5 de maio, vai ser Modernidade e a seguir Pós-Modernidade. Mas a palavra é tua, com teu sentimento, coloca para nós aprendermos a Idade Média, o que foi, o que aconteceu, quais são as consequências e o Renascimento. Está no ar, Arnaldo Morteiro. Bom, nós devemos começar por retomar o que estava sendo dito no último programa. Fomos atropelados pelo tempo, esgotou-se o tempo e ficaram algumas questões que precisam ser colocadas. A questão mais crucial que ficou é a questão da comunicação. Como é que o homem iniciou a comunicação com o ser, o outro homem, com o próximo? Não há registro que precise quando isso começou e como foi essa primeira comunicação. Mas nós falamos do primeiro ato que caracteriza o homem porque como um ser pensante, tão diferente dos outros animais, que foi a capacidade dele de produzir um instrumento, que podia ser uma arma ou podia ser um tecido para uma atividade de quebrar alguma coisa. A marreta, uma pedra amarrada na ponta de um pau. As descobertas sempre são feitas pelo indivíduo, mas é preciso que tenha uma condição. Ele precisa estar inserido numa condição que permita a ele fazer a descoberta. Mas a descoberta morreria com ele se ele não comunicasse aos outros aquilo que ele fez. Se ele não ensinasse ao outro aquilo que ele conseguiu fazer. E isso é comunicação. Quando é que começou, não sabemos. Mas naquele momento que ele descobriu um instrumento, que ele conseguiu fabricar um instrumento, ele precisou de comunicar para que o instrumento permanecesse como uma conquista humana. Da mesma forma, quando ele precisou, com o crescimento da tribo, caçar animais mais fortes, maiores, ele não podia fazer sozinho, ele precisava da contribuição dos outros. E para isso era preciso uma comunicação e um planejamento de ação. Então, isso é fundamental. A comunicação entre os homens é fundamental para que o conhecimento possa se difundir e outras pessoas possam se animar a aprender e ensinar para os outros. Foi isso que levou, por exemplo, à formação dos mitos e das lendas, e que se produziu a criação de crenças.
Porque os homens, observando a natureza, eles ficavam muito perturbados com alguns fenômenos. Tempestade, por exemplo, os raios, os trovões, a chuva, o sol quente e a mudança de estação. E no início eles atribuíam isso a um outro ser poderoso que eles não conheciam, que seriam os deuses. Ele então criou uma crença. E em cima dessas crenças se formaram muitos mitos e muitas lendas. E essas lendas elas foram transmitidas oralmente, é uma forma de comunicação mais corrente, que é a comunicação oral, até que se descobriu a escrita. Nós estávamos falando exatamente da filosofia grega quando terminamos o programa. Então vamos fazer o gancho com aquele ponto. Quando as lendas, os mitos e as crenças gregas foram escritas, a cultura grega é grandiosa e era transmitida com toda a sua grandiosidade por relatos orais. E cada relato é diferente do outro. Então é difícil você discutir uma questão de fundo através do relato oral, porque o cara modifica e tal, não é bem isso, houve um mal-entendido. Mas quando isso é escrito, fica tudo muito mais claro. Você não pode contestar o que está escrito. Assim aconteceram com as lendas de Homero, as histórias que Homero contava, a Odisseia, por exemplo. Quando elas foram escritas, porque Homero não escreveu, Homero falava só. A escrita veio depois. Os filósofos da natureza, que começaram aí pelo século VI a.C., 500 e tantos anos antes de Cristo, não concordavam, surgiram exatamente porque algumas pessoas não concordavam com as interpretações que eram dadas. E, sobretudo, como explicar um fenômeno da natureza através da boa vontade ou da má vontade de um Deus. Eles fizeram as críticas e deram a sua interpretação sobre os fenômenos da natureza. E isso criou controvérsias, porque uns pensavam de uma maneira e outros de outra. E essa controvérsia produziu a filosofia. Então, é da comunicação que surge o conhecimento das contradições entre o que se pensa e a realidade. E isso produz um salto de qualidade, uma contestação e um confronto de ideias. E foi isso que deu ao Sócrates a notoriedade dele. Verificar que tudo que o homem dizia, pelo menos naquela época, e agora talvez até mais ainda, na época dele, se contraditava com a realidade. As ideias não batiam com a realidade. O que se pregava não batia com o comportamento da pessoa. Então, aquilo eram contradições que precisavam ser resolvidas. E o diálogo do Sócrates, que ele chamava de dialética, era exatamente mostrar essas contradições com o seu dialogador. Então, nessa discussão da contradição, na busca de uma solução para a contradição, o pensamento evoluía para uma situação mais condizente com a realidade. Não perfeitamente condizente com a realidade, porque nós vivemos sempre um estágio de aperfeiçoamento do nosso pensamento, mas que é sempre precário. A própria existência é uma precariedade, porque ela tem início e tem fim. E isso é o que move, sobretudo, a filosofia de Platão.
só há perfeição na unidade. Quando você trata de uma existência que não é unitária, é uma parte do todo, há sempre uma precariedade. Quer dizer, a perfeição é a ideia, e tudo que é produzido a partir daquela ideia tem uma deficiência, tem uma precariedade. Então, Platão buscava o conhecimento do uno, da unidade. Só a unidade é perfeita. Então, é importante colocar essa questão, porque essa questão vem sendo discutida durante toda a história a partir dali. Surgiram os neoplatônicos que defendiam isso, mas fora das escolas neoplatônicas, não se discutiu muito sobre Platão. O Aristóteles, que veio depois dele, que era discípulo dele, transformou em aulas toda a filosofia grega conhecida na época. Ele era, sobretudo, um professor. E ele conseguiu organizar tudo em aulas. E ensinava no seu liceu. Mas ele era, sobretudo, um acadêmico, ele não era propriamente um filósofo. Ele é classificado como filósofo porque ele deu algumas contribuições. Por exemplo, a questão do raciocínio da particularidade para o todo, do todo para a particularidade. Isso é uma questão aristotélica. Então, Aristóteles criou o método indutivo e o método dedutivo. E foi isso que deu a Aristóteles uma projeção muito grande, porque ele ensinou as pessoas a pensar através desses dois métodos. Mas o mundo grego se dissolveu naquela época por causa do conflito que nós já analisamos no programa anterior, que foi uma posição do Péricles, orientado pelos sofistas, de um discurso demagógico, utilizar os recursos que tinham sido doados por cerca de 200 cidades gregas para formar um fundo de defesa da helenidade, quer dizer, da toda aquela comunidade de cidades-estado, para reformar Atenas. Atenas tinha sido destruída pela invasão persa em 480 a.C. O Péricles veio 50 anos depois e... Não, ele veio 20 anos depois, 20 e poucos anos, e 30 anos depois. E ele achou que podia utilizar aqueles recursos porque os persas não teriam coragem de atacar a Grécia. Então, aqueles recursos estavam lá parados, havia uma grande afluência de pessoas para Atenas, havia muito desempregado, a cidade tinha problemas higiênicos terríveis, e ele então resolveu investir. Ele fez um grande projeto de reforma, reconstruiu o Párteno, reconstruiu o Porto de Pireu, fez muralhas que protegessem o Porto de Pireu e a sua ligação com Atenas, e gastou uma fábula. Esse dinheiro não pertencia a Atenas, ele pertencia à Liga de Delos, que era essa comunidade de 200 cidades-estado. Isso levou ao descontentamento, a crises e a conflitos com a outra Liga de Peloponeso, que era liderada por Esparta, e gerou uma guerra entre comunidades gregas. Essa guerra destruiu a Grécia. E foi preciso vir o Filipe da Macedônia para reunir de novo a comunidade helênica
e criar um império, porque Atenas nunca conseguiu fazer um império, porque ela já se sentia como a dona, ela se sentia como a cidade hegemônica e, portanto, a cidade imperial. E isso impediu que os outros participassem desse projeto. Bom, esse fenômeno foi que gerou depois o poder do Alexandre, que é filho de Filipe, e que fez a grande conquista, conquistou não apenas a Pérsia, mas todo o Oriente Médio, o Egito, tentou entrar naquilo que se chamava naquela época Índia, depois do rio Indo, mas não conseguiu, que é hoje o Paquistão. Acabou, Alexandre morreu, e o império foi dividido entre seus generais, e com o tempo foi se desgastando. Eles começaram a brigar entre si e se desgastaram. Surgiu Roma disputando com Cartago, a hegemonia do comércio no Mediterrâneo do Oeste. E a Grécia se desfazendo. Então, nós temos um período interessante. Roma ganha a guerra com Cartago, se transforma no império, e logo depois surge o cristianismo. Quando Jesus de Nazaré nasceu, no início do milênio, do nosso calendário, há controvérsias em relação à data, mas isso é outro problema. Roma era um grande império e mantinha uma política muito próxima à política que Alexandre usou nas suas conquistas. O respeito à cultura do povo conquistado. Ele difundia a cultura grega, mas respeitava a cultura do outro, sobretudo as questões religiosas. E o Alexandre tinha essa postura porque ele foi formado por Aristóteles. Aristóteles era o maior sábio da época. Era o seu preceptor, contratado por seu pai Filipe. Então você vê o seguinte, que os grandes atos estão ligados com os pensamentos mais bem estruturados. Né? Alexandre, filho de Filipe, o grande guerreiro e o grande diplomata, mas educado por Aristóteles, o maior sábio da época. Por isso é que ele foi o grande conquistador. Mas voltando para a questão de Jesus, os romanos eram tão tolerantes quanto os gregos em relação à cultura e, sobretudo, à religião alheia. Para evitar o conflito com as populações das suas colônias, porque senão ele não tinha como manter um exército capaz de enfrentar todos esses conflitos. Nós estamos vendo aí. Tem países que acham que podem invadir os outros e depois não tem condição de manter a sua posição lá dentro do país, porque eles querem destruir a cultura. É o caso, por exemplo, dos americanos no Iraque. Então não tem império que se aguente, porque tudo que ele faz vai ser para sustentar uma máquina de guerra que não tem fim. Então vamos avançar. Com Jesus, ele teve condição de fazer a sua pregação, seus ensinamentos, porque aquilo não incomodava os romanos. Jesus falava que ele não tratava da instituição Estado, nem tratava do poder temporal. Ele não tratava da propriedade, ele não tratava da subjeção das pessoas a outras pessoas, ele não tratava das relações entre Estados, ele tratava da ética, do comportamento humano em relação a si mesmo e ao outro. E a máxima dele era: amai ao próximo como a ti mesmo. Quer dizer, amar, voltando para a raiz grega do termo, é respeitar. Então, o amor ao próximo, o respeito ao próximo, da mesma forma que você se ama ou que você se respeita.
Então, o respeito é o grande cimento que une a humanidade. Então, Jesus fez a pregação dele. Mas a pregação de Jesus não é isolada do contexto do mundo, da evolução do pensamento no mundo, não. Quando você vai ver o que ele pregava, você vai encontrar correspondentes no Platão, como em Confúcio, em Buda, e mesmo em Krishna, em Lao Tse. Amar ao próximo. Amar ao próximo é a expressão do Confúcio que se chama comportamento ren. Comportamento ren é o comportamento, é o respeito ao próximo. Então, há uma ligação entre a filosofia confuciana e a pregação de Jesus. Quando ele falava, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele estava repetindo o ensinamento de Buda e o ensinamento de Krishna. Buda é que a iluminação liberta o homem. E a maior mazela da humanidade é a ignorância. Olha bem, hein? Quando você... A verdade, que é o contrário da ignorância, vos libertará. Você se elimina a mazela, que é a ignorância, você se ilumina. E isto você se alça ao mais alto patamar que o homem pode alcançar, que é a transcendência. O Krishna dizia a mesma coisa. O grande mal do homem é que ele não vê além do véu de Maia que cobre a sua visão. O véu de Maia é a ignorância. Então, dizer que aquele negócio de Jesus nasceu só sobre uma inspiração pode até ser verdade, mas não é suficiente para você compreender o papel de Jesus na civilização. Ele pôde fazer aquela pregação, porque as outras também podem ter sido revelação. Ele pôde fazer aquela pregação, porque ele tinha um entorno que permitia que as pessoas compreendessem, pelo menos um certo nível de pessoas compreendessem aquela pregação. E ele não disputava o poder terreno. Ele dizia a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Separava a questão terrena da questão espiritual. Bom, por que eu estou fazendo toda essa introdução? É mesmo uma introdução, que é a introdução ao conhecimento, o que é a Idade Média. Porque senão nós não vamos compreender a Idade Média. Então, olha bem, nós falávamos de conhecimento transmitido por versão oral. Jesus não escreveu, pelo menos não tem registros escritos. Pode ter escrito e ninguém apareceu com isso, ou sumiu com isso. O fato é que os relatos deveriam ser orais, porque quem escreveu foram os seus discípulos, né? Que fizeram a Bíblia, os testamentos, né? E ali, da escrita até o relato dos seus discípulos, não foram escritos todos por eles, não, porque foram escritos depois da morte deles. Então pode ter disparidade entre a pregação e o que foi escrito. Mas mesmo assim, como existia um entorno de ideias bem definidas, você pode separar correntes de pensamento. Havia uma corrente de pensamento que tentava seguir exatamente os preceitos ensinados por Jesus, que são considerados na história como os cristãos primitivos. E tinham um pensamento que foi
se transformando dentro da igreja romana, a igreja católica apostólica romana, que a história registra como igreja romana, porque tinha a igreja romana e a igreja bizantina. Aquele pensamento praticado pela igreja romana, ele tinha a ver com a instituição, com o poder da instituição. Quer dizer, a cúpula dos sacerdotes, os bispos que constituíam a cúpula. Num determinado momento, Roma, que em certos momentos perseguiu os cristãos, em certos momentos foi tolerante com eles, porque, na verdade, eles eram úteis aos romanos, na medida em que a pregação deles não conduzia à rebeldia. Eles pregavam a fraternidade, a solidariedade, e não se metiam com as questões terrenas e de poder, do poder do Estado, ou poder do dinheiro, ou a propriedade da terra. Eles não tratavam disso. Num determinado momento, Roma considerava os cristãos, pessoas distintas que deveriam ser poupadas e até mesmo ajudadas. E em outros momentos, que os cristãos eram perigosos e precisavam de ser combatidos. Sobretudo quando se precisava de um bode expiatório. Eles estavam lá, eles eram um bode expiatório. Quando veio o terceiro século depois de Cristo, quer dizer, o ano 200 ao ano 300, foi um período em que os romanos tiveram muitas dificuldades. O império começava a se desmoronar. E eles, então, chegaram à conclusão que os cristãos seriam bons aliados. E, como bons aliados, precisavam de ser preservados e aliciados. Quem fez esse trabalho de aliciamento foi o Constantino. Constantino estava numa disputa de poder pela condição de Augusto do Império do Ocidente, com Maximinus, que era o filho do Maximiliano, que tinha largado o poder em benefício desse filho dele. E era preciso criar, e houve uma rebelião dos soldados de Constantino contra o outro, que era pretor de Roma. E se criaram dois impérios. Um em Roma, outro em Milão. O que aconteceu? O Constantino conseguiu, que já vinha trabalhando em favor dos cristãos, conseguiu um diálogo com eles e conseguiu uma aliança com eles. E essa aliança fez com que ele, que aparentemente era mais fraco, derrotasse o outro e conquistasse o império. E os cristãos entraram para dentro do poder romano. E o Constantino se sentiu muito forte. Mas ele verificou que havia uma querela, uma discussão dentro da igreja que não era bom para o império nem para a igreja. E ele convocou um concílio para tratar dessa questão. Ele queria resolver o problema. O problema era o seguinte: a igreja tinha uma linha, que era a linha do Papa da época, 1300 por aí, 1300 e poucos, que era de que o único Filho de Deus era Jesus Cristo. A querela se travou entre a natureza do homem. E o Ário, é um padre líbio, dizia que todo homem é filho de Deus. Constantino, como
um esperto estadista, o Constantino, como um esperto estadista, verificou que aquela querela iria prejudicar o império e a ele mesmo, e a igreja. Então convocou esse concílio. O padre Ário, que defendia a tese de que todo homem é filho de Deus, todos nascem iguais, e a diferença é o mérito, é o comportamento, é a atitude da pessoa, foi expulso da igreja. E eles adotaram um credo que dizia que o único Filho de Deus era Jesus. Bom, então, a partir daí, a igreja rachou. Houve várias situações, mas a igreja estava rachada. E isso teve repercussões depois que caiu o Império Romano. A igreja tentou criar um império teocrático na Europa e conseguiu fazê-lo através de uma união com o rei Franco, Clovis. E para isso ele tinha que enfrentar os reis, sobretudo os visigodos que estavam ali e que eram todos arianos, porque os cristãos primitivos, que acabaram se reunindo em torno do pensamento de Ário, o Ário passou a ser o representante principal daquele grupo, eles conquistaram os bárbaros que estavam dentro do Império Romano. Então, o cristianismo, na época, era arianista, ou origenista, que era um filósofo anterior ao Ário. Mas a questão é muito complexa para ser discutida num momento assim rápido. Aí começou a luta contra os arianos. Teodorico, que foi mandado por Zenão para retomar a Itália do Adroac, que foi o cara que derrubou o Império Romano, era ariano. Os reis daquela região do sul da França eram arianos. Então houve uma luta feroz e conseguiram ganhar a guerra contra os arianos. Mas a questão se desdobrou, logo depois surgiu a invasão islamita e a igreja passou a se preocupar com os sarracenos, como eles chamavam os islamitas. E com o andar da carruagem, eles chegaram até numa posição de ir ao Oriente, à Ásia Menor, para salvar Constantinopla do assédio dos islamitas. Houve uma guerra de muitos séculos entre os cristãos, entre a igreja cristã, a igreja romana e os islamitas. Logo depois que começaram as cruzadas, a primeira foi em 1995. Não, 1095. Ah. 1095. Houve uma segunda cruzada em 2002, que essa foi para tomar Constantinopla e colocar no lugar do rei de Constantinopla um representante da igreja romana. Eles fizeram uma outra cruzada, que foi a cruzada contra os albigenses. Albigenses são hoje conhecidos como os cátaros. Os cátaros era uma formação religiosa que seguia as orientações dos cristãos primitivos. Quer dizer, era um desdobramento do arianismo. E ali foi um massacre. Eles se uniram, uniu a igreja, o rei Franco, o rei inglês e os nobres do norte da França para massacrarem o sul da França, chamado Languedoc. E nessa perseguição aos cátaros foram envolvidos também os judeus e os árabes que viviam por lá. E na tentativa de combater a heresia, de catequizar os hereges, eles acabaram criando a Inquisição.
Então, a igreja, a partir daí, de 1200 e tantos, até 1600, o século XIII, ela dilacerou o cristianismo. Houve uma divisceração interna na luta entre aqueles que achavam que o homem não precisava necessariamente de cumprir todos os dogmas da igreja, que a interpretação da Bíblia podia ser feita por qualquer pessoa e não apenas pelo Papa e os seus teólogos. E isso levou à Inquisição. Depois teve desdobramentos. Por exemplo, a Reforma, com Lutero, em 1515. Lutero pegou essa bandeira e, com essa bandeira, fez um cisma na igreja e criou outra igreja. Uma igreja aberta, onde qualquer um podia interpretar a Bíblia. Mas, nesse conflito, a igreja se enfraqueceu e permitiu que a cidade-estado do norte da Itália, onde tinha uma burguesia florescente, importasse sabedoria dos árabes a partir de 1200. Exatamente essa ocasião. Os árabes que estavam ali no sul da França fugiram para o norte da Itália, para ensinar os homens da burguesia, que eram comerciantes, preceitos que eram fundamentais para ele no desenvolvimento do seu comércio. Então, foi criada uma outra condição. Ao mesmo tempo, as aventuras, as guerras, começaram a produzir uma derrocada dos feudos. Os senhores feudais passaram a ter muitas dificuldades, dívidas, e acabaram por ter que arrendar as terras para os ricos burgueses. E assim nasceu o capitalismo, o arrendamento de terra. Esse assunto nós vamos tratar no outro programa. Então, vamos encerrar para dizer o seguinte. A Idade Média foi fruto da ligação, da desvirtuamento da igreja, da sua posição de instituição espiritualista para se amiscuir com os negócios de Estado. E esse conluio entre Estado e igreja não dá certo. Você mistura as coisas e falta aquilo que é fundamental, tanto na administração do Estado, quanto nas relações dos homens entre si, sobretudo os espiritualistas, que é a tolerância. Então, nós assistimos a derrocada da Idade Média, que é o império teocrático da Igreja, exatamente por falta de tolerância. Eu acho que essa é a essência da questão que nós temos a colocar. Existem muitas outras coisas, e nós vamos começar o outro programa tratando daquilo que foi os fundamentos de um tempo moderno, que dentro da Idade Média, mas que foram o fundamento do tempo moderno, que são os descobrimentos, a imprensa e uma tecnologia que se desenvolveu no final da Idade Média e que serviu para o desenvolvimento do capitalismo. Arnaldo, vamos terminar o programa dizendo o seguinte: você realmente pulou a cerca no desenvolvimento do pensamento humano da Antiguidade para a Idade Média. Foi uma aula não professoral, magistral, que qualquer pessoa ouvindo pôde entender como é que se processou esse período da história.
Eu falei que você era cultíssimo, inteligentíssimo, gostosíssimo, tesudíssimo e comprovado. Comprovado isso. Você realmente ganhou o diploma de pular cerca. Então, vamos continuar. Dia 5 de maio, não, de abril, a semana que vem, Semana Santa, não vai funcionar. Dia 5 de abril, com a modernidade que você tão bem colocou essa questão de pular cerca. Então, vamos terminar o programa Pulando a Cerca, cantando belamente essa aula que você nos deu com a sua emoção, com a sua voz, sem um quadro negro, sem a aula professoral. Essa que é a verdadeira aula que o Sócrates daria. Estou longe de lá, estou longe dessa posição. Hoje você foi o Sócrates do dia. 1, 2, 3, pulando a cerca com você mais uma vez. Valeu!